o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, gente, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A
A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí,
coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Islabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Islabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Islabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Islabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Islabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Islabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Islabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Islabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Islabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Islabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então a Islabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20.
Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Estrela Bet, ela paga valores muito altos. Muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Estrela Bet, ela paga valores muito altos. Muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Estrela Bet, ela paga valores muito altos. Muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Estrela Bet, ela paga valores muito altos. Muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Estrela Bet, ela paga valores muito altos. Muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Estrela Bet, ela paga valores muito altos. Muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Estrela Bet, ela paga valores muito altos. Muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Estrela Bet, ela paga valores muito altos. Muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Estrela Bet, ela paga valores muito altos. Muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Estrela Bet, ela paga valores muito altos. Muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, hein? A Estrela Bet,
ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Elizabeth, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela Bet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrela Bet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, uma seguidora postando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrela
Estrelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrelabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrelabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrelabet, o legal dela é isso. E a plataforma nova não tem necessidade de você colocar mais que R$ 20. Por isso que eu tô falando, entra nela pra você testar, ok? A Estrelabet, ela paga valores muito alto mesmo. Por exemplo, um seguidor apostando aí, coloca R$ 100, consegue fazer 2.000. Seguidora coloca R$ 50, consegue fazer aí 1.000. Então, a Estrelabet, o legal dela é isso.